Começarmos o momento de oração de hoje, eu quero ler com você um trecho da primeira carta do apóstolo Pedro, em que ele cita uma profecia feita por Isaías a respeito do poder de Jesus. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Amém? Olha isso, irmãos, que promessa maravilhosa. Eu não sei você, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço carregam algum tipo de ferida na sua alma. E o pior de tudo é que elas costumam doer, elas costumam sangrar por muitos anos sem que a pessoa consiga ser curada. São feridas abertas pelos abusos da infância, pela violência física, psicológica, vinda de quem deveria nos proteger. Ou talvez seja uma traição, o abandono de alguém que nós amávamos e confiávamos. Enfim, irmãos, são situações tão traumáticas que nem o tempo foi capaz de cicatrizá-las. Mas Jesus quer que você saiba hoje que Ele pode curar essa ferida que está aberta dentro do seu peito há tanto tempo. Ele quer estancar esse sangue que corre pela sua alma. Ele quer te oferecer uma nova vida, uma nova esperança, sem dor, sem culpa, sem mágoa. E eu quero te mostrar aqui agora o que você precisa fazer para receber esse milagre. E com isso eu vou contar uma história de uma mulher que sofreu durante 12 anos com uma hemorragia terrível. E apesar da sua história estar registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a Bíblia não fala o nome dessa mulher. Tudo que nós sabemos é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum e que ela sofria muito com uma doença que fazia com que ela perdesse muito sangue frequentemente. E além dessa mulher ficar muito debilitada fisicamente, irmãos, aquela hemorragia tornava a mulher impura segundo a lei de Moisés. Isso mesmo. E dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de proibições religiosas e sociais. Por exemplo, ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém e tudo que ela tocava também era visto como imundo, pois diante da lei, a cama em que ela dormia, a cadeira em que ela se sentava, as coisas que ela usava e as roupas que ela vestia eram totalmente imundas. E qualquer pessoa que tocasse aquela mulher que tinha um fluxo de sangue também era considerado imundo. E aí você imagina o sofrimento daquela mulher, não podia receber um abraço, não podia tocar nas pessoas, receber um carinho. E a Bíblia também diz que aquela mulher do fluxo de sangue já havia procurado ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos da sua época, mas nenhum tratamento resolveu o seu problema e a sua saúde piorava cada vez mais. Você consegue imaginar o tamanho da dor, do sofrimento, da solidão e da vergonha que aquela mulher passava todos aqueles anos? Mas a história dela começou a mudar no momento em que ela teve um encontro com Jesus. Irmãos, eu já tive um encontro com Jesus, foi há muitos anos atrás, e até hoje a minha vida tem sido marcada por Ele. Eu já contei o meu testemunho aqui no meu canal diversas vezes, e eu vou deixar um pouco aqui do meu testemunho no final do vídeo, tá bom? Mas a verdade é que você também pode ter esse encontro. Você não é diferente de mim, você não é pior do que eu, você também é pecador assim como eu. E é por causa de pessoas como você que Jesus veio a este mundo. O próprio Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, os doentes na alma, aqueles que precisam ser curados da pior doença de todas, que é o pecado. Irmãos, eu fui um jovem rebelde, eu fui um adolescente que viveu totalmente escravizado pelo pecado. Mas Jesus entrou na minha vida e a melhor notícia que eu recebi é que Ele poderia perdoar os meus pecados. Ele poderia me libertar da prisão na alma. E quando eu abri o meu coração para Ele, quando eu fiz a minha oração de entrega, Jesus mudou a minha vida para sempre. E é por isso que no final desse vídeo eu quero orar por você, você que se sente perdido, que a sua vida está totalmente bagunçada, você que não consegue se libertar do pecado. Hoje é o dia da sua mudança, amém? E então, voltando aqui para a história dessa mulher, a Bíblia conta que Jesus estava caminhando por um caminho em Cafarnaum e ele estava cercado por uma grande multidão. Ele já havia curado muitas pessoas naquela região, então era natural que o povo o acompanhasse. E era tanta gente em volta dele que o mestre mal conseguia caminhar. Então, aquela mulher enxergou em Jesus a única oportunidade da sua vida. Ela acreditava que se ela somente tocasse nas vestes do Senhor, a sua hemorragia seria estancada.
E então, sabe o que ela fez? Ela saiu da sua casa, ela foi em busca de Jesus e ela veio por trás da multidão e acabou tocando na borda da roupa de Jesus e foi curada no mesmo instante. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E mesmo estando muito feliz por ter recebido aquele milagre, aquela mulher permaneceu em silêncio porque ela ainda tinha vergonha da sua condição. Mas Jesus percebeu algo diferente naquele momento e ele perguntou aos seus discípulos quem havia tocado nas suas vestes. Os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido, afinal de contas havia muita gente esbarrando e tocando no Mestre. Mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado não apenas com as mãos, mas principalmente com a sua fé. Então naquela hora Jesus perguntou: quem me tocou? E foi então que a mulher escutou a pergunta e ela percebeu que ele estava procurando ela no meio da multidão. Ela entendeu que não poderia mais se esconder e ela acabou se aproximando e contou toda a verdade. Ela sentiu medo e vergonha porque sabia que a sua doença a tornava impura e ela estava tantos anos acostumada com aquela condição que ela não se via merecedora, ela não tinha coragem de se expor para as pessoas. Mas quando Jesus viu ela, ao invés de repreendê-la, ele ofereceu seu conforto. E ele disse o seguinte, olha o que está escrito em Marcos capítulo 5, o versículo 34. Filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Glória a Deus, irmãos. E com essas palavras, Jesus não apenas garantiu que a hemorragia da mulher havia sido curada para sempre, como também mostrou para todas as pessoas que ela não era mais impura e que ela poderia conviver em paz com todas elas. Irmãos, Deus me pediu para trazer essa palavra justamente hoje, porque Ele quer fazer a mesma coisa com a sua vida. Jesus está te trazendo esperança a esse coração que está partido, da mesma forma que Ele fez com aquela mulher. E pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro, não é verdade? Por exemplo, um copo de água poluído torna sujo todo um tanque de água potável. E assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada impura. Mas irmãos, com Jesus é diferente. Ele é tão santo, Ele é tão puro, que Ele é capaz de transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados por Deus, lhes oferecendo vestes brancas como a neve. É isso que a palavra do Senhor diz. Então Jesus, Ele quer curar essa ferida que há tantos anos te faz sofrer. Não importa o quanto isso tem te machucado até hoje, meu irmão, Jesus está bem aqui ao seu lado e tudo o que você precisa fazer é usar a sua fé para tocar nas vestes dele. Amém? Você não precisa fazer uma oração cheia de palavras bonitas, nem cantar louvores ou decorar passagens da Bíblia. A única coisa que o Senhor espera é que você creia que Ele pode limpar e cicatrizar aquilo que está aberto dentro da sua alma há tanto tempo. E se você fizer isso, meu querido irmão e minha irmã, o Senhor vai te dizer ainda hoje: filho, minha filha, a sua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Eu quero orar por você agora, mas antes eu quero contar só um testemunho que aconteceu comigo. Irmãos, eu me lembro que uma vez eu recebi uma notícia de que uma ex-namorada minha tinha me traído, e aquilo foi tão doloroso, irmãos. Eu era ministro de louvor na igreja e faltava mais ou menos 1 hora para começar o culto. E quando eu fiquei sabendo que eu havia sido traído por uma pessoa pelo qual eu dei o meu melhor, eu queria cuidar bem daquela pessoa, mas ela não valorizou. Irmãos, aquilo me feriu tanto, e eu sabia que se eu não perdoasse, se eu não liberasse o perdão, eu estaria prejudicando a minha vida. A minha vida espiritual com Deus seria totalmente destruída. Afinal, o próprio Jesus disse que se nós não perdoarmos, o Pai Celestial também não nos perdoará. E então, irmãos, eu fui tomar banho para ir para o culto, e quando eu estava ali orando na presença do Senhor, eu comecei a pedir para Deus: Senhor, tira esse sentimento de vingança que está no meu coração, esse sentimento de querer que a outra pessoa pague pelo que ela fez. Ó Deus, me ajude a perdoar. E foi naquela hora, irmãos, que o Espírito Santo veio sobre mim e Ele me fortaleceu e Ele me encheu de amor por aquela pessoa. Irmãos, naquele momento eu senti um amor tão forte que eu comecei a orar pela pessoa e desejar o melhor para ela. E foi então que eu comecei a abençoar, profetizar bênçãos sobre a vida daquela pessoa que tinha me machucado. E da mesma forma eu quero te dizer uma coisa:
A mesma graça que estava sobre Jesus para amar e perdoar está sobre você também. Se você já tem o Espírito Santo, ou seja, se você já entregou a sua vida para Jesus, saiba que o Espírito Santo é quem vai te capacitar. Amém? E foi então que eu terminei aquela oração, eu saí do banho, liguei para aquela pessoa e eu simplesmente terminei o namoro e eu não quis nem mesmo jogar na cara. Eu não expliquei a razão pelo qual eu estava terminando, eu simplesmente disse que não queria mais. E até hoje, irmãos, eu estou totalmente curado. Aquela pessoa, eu já abençoei ela, não ficou nenhuma ferida no meu coração e hoje, para a glória do Senhor, eu estou muito bem casado, já faz 10 anos que eu conheci a Thaís e sou muito feliz nessa área. Irmãos, Deus quer curar feridas hoje, não é à toa que eu estou contando esse testemunho. Eu sei que muitos de vocês estão feridos na alma, mas Jesus é aquele que cura, que liberta, que tira todo o mal, todo sentimento negativo e transforma o nosso coração para sempre. Amém? Então, se você puder, você vai fechar os teus olhos agora e nós vamos orar, pedindo que o Senhor nos fortaleça e nos capacite a fazer a sua vontade. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença para pedir que o Senhor nos ajude, ó Deus, com as nossas feridas, com as nossas dores que carregamos há tanto tempo e parece que não tem fim. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, cura as nossas feridas abertas pelos abusos, as violências, as traições, o abandono. Senhor, nós sabemos que Tu és o único capaz de curar nossas feridas. O Senhor é o único que pode nos dar uma nova vida, sem dor, sem culpa, sem mágoa. Oh, meu Deus, nos ajude a acreditar que assim como aquela mulher, nós também podemos ser transformados por Tua graça e misericórdia. Que a gente possa tocar em Ti com fé e receber a cura que tanto necessitamos. Oh, meu Deus, nos ajude a confiar em Ti, mesmo no meio de tantas lutas e sofrimentos. Pai, assim como o Senhor fez comigo, faça também na vida deste homem e desta mulher. Oh, meu Deus, eu estou vendo aqui os pedidos de oração. São tantas pessoas necessitadas, carentes na alma, já saíram e entraram em vários relacionamentos e nunca conseguem ser felizes de verdade. Ó Jesus, preenche primeiramente o nosso coração, para que a gente se valorize, para que a gente entenda o nosso real valor e que as pessoas que se aproximem de nós sejam aquelas que vão nos amar, cuidar de nós. Ó meu Deus, nos livre, Senhor, de todos aqueles que nos julgam, aqueles que não vão acrescentar em nada. E assim como o Senhor fez com aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus, acaba com o nosso sofrimento, tira toda dor, Senhor, dessa pessoa, essa pessoa que tem orado comigo diariamente, de manhã e à noite, fortaleça a vida dela, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu sei, meu Deus, que muitos agora buscam por um milagre e só o Senhor pode fazer isso. Não está no nosso alcance e nem no alcance das pessoas. Mas Jesus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará por nós. Pai, nesse momento eu estendo as mãos e eu oro por cada pessoa. E eu libero a bênção do Senhor. Que as minhas mãos, Pai, toquem essa pessoa agora, pela fé. Que essa pessoa receba a cura física, emocional, a cura espiritual. Ó Senhor Jesus, eu declaro as bênçãos e eu expulso todo o mal da vida dessa pessoa. Debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu libero a bênção sobre esta casa, sobre esta pessoa agora. Pai, acampa os teus anjos ao redor dos teus filhos. Livra, Senhor, de todo mal. Eu sei que nesse momento tem pessoas aprisionadas no pecado. Ó Jesus, assim como o Senhor me curou, me libertou, transforma a vida desses jovens, desta mulher, desse homem. Ó meu Deus, não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ajuda-nos a viver em santidade nesse mundo tão contaminado, tão afastado do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço por este milagre, Pai, e que essa corrente de fé e de oração continue firme cada vez mais, ó Deus, porque aqui eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento que nós podemos ter contigo. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, e eu creio que a partir desta oração agora, o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente estão sendo totalmente curados. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus.